Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Olá, investidores! Esse vídeo não tem como objetivo fazer nenhum tipo de recomendação de investimento. O foco do vídeo é trazer análises que podem te auxiliar no estudo desse mercado de criptomoedas. Esse vídeo pode te auxiliar, mas você deve tomar suas próprias decisões e seguir seu próprio gerenciamento de risco. Então, se você quer ficar por dentro das possíveis melhores oportunidades do mercado cripto, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber os novos vídeos assim que eles forem postados. Entre no nosso grupo do Telegram e tenha acesso a conteúdos exclusivos e em primeira mão. Guerra Mundial. Então, a Ucrânia não fazia parte da OTAN, ela tinha o interesse, né, de fazer parte, e justamente essa aproximação da Ucrânia com a OTAN, com esse grupo de aliados pós-Segunda Guerra Mundial, fez com que a Rússia se sentisse completamente ameaçada. Tá? Então nós temos aí um cisne negro acontecendo, um evento inesperado por todos nós, pelo menos antes de começar o ano, né, de 2022, com mais o Covidão aí rolando ainda, mais esses problemas, mais tentativa do Federal Reserve fazer um controle aí da inflação, cenário que se desenha para um período prolongado de bear market, tá? E talvez um período de bear market mais longo, muito maior que o de 2018, tá? Infelizmente aconteceu, o que a gente não gostaria que acontecesse, tá? E o detalhe todo é que o exército da Ucrânia começou a responder aos ataques russos. Então começa aquela história do comportamento psicológico de guerra sem fim, né? Que é o quê? As pessoas, o ser humano como um todo, desde um conflito global até um conflito muito simples, tá? A coisa sempre começa assim, pelo diálogo, tenta conversar, aí um nega, um fala mais alto que o outro, aí o outro começa a falar mais alto, aí um puxa uma faca, aí o outro puxa uma faca, um puxa uma arma, o outro puxa uma arma, um puxa um tanque, outro puxa um tanque, um puxa uma bomba nuclear, outro puxa uma bomba nuclear, até que todo mundo sai perdendo, certo? Desde conflitos pequenos até conflitos gigantes, é sempre esse comportamento, né? Então, o que a gente pode estar vendo é o estopim, ou o início de uma história irreversível para a humanidade. E é um negócio assim que me preocupa demais, cara, porque isso com certeza afeta muito a economia como um todo, tá? O comportamento do ser humano com as suas economias é completamente diferente. Espero que o Bitcoin não derreta na velocidade que derreteu no Covid, uma vez que hoje é para ser um instrumento justamente de proteção patrimonial. Mas se ele se comportar como aconteceu no Covidão, isso significa que as pessoas ainda confiam mais em comprar dólar do que Bitcoin no momento de correr. Se o Bitcoin conseguir resistir a não cair tanto, né, ou seja, não se desvalorizar tanto, isso seria, na minha opinião, uma demonstração de força do que as pessoas pensam sobre o que é o Bitcoin hoje, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Enfim, para quem trabalha, prepare-se para juntar dinheiro e aproveitar oportunidades que, infelizmente, surgem junto com esses cisnes negros, né, que acontecem, com esses eventos inesperados, para você poder se posicionar. Mas dê valor ao seu trabalho, não desista do seu trabalho para tentar viver de trade e essas porra toda, essas palhaçadas toda aí. Junte o máximo de dinheiro possível para ter o maior número de reserva financeira possível para que quando você tiver a oportunidade, no meio do caos, aproveite essa oportunidade, tá? Muito bem, nós temos então aqui a Ucrânia. A cidade bombardeada que mais me preocupa é a Lviv, que fica do lado da Polônia. Sendo a Polônia, então, um país da OTAN, qualquer tipo de ataque que entrar nesse território aqui, infelizmente vai iniciar uma guerra, desencadear uma guerra violentíssima contra a Rússia, tá?
todos os países que vocês estão vendo aqui, que são aliados e que fazem parte da OTAN, poderiam entrar em guerra imediata contra a Rússia, né? Eu acho que nem o povo ucraniano merece o que está passando, e muito menos o russo, e muito menos qualquer povo europeu. Isso que está acontecendo é uma demonstração de que o ser humano não evoluiu a nível da gente ter um mundo em paz, tá? Porque, sendo a Ucrânia um país independente, ela tem liberdade de fazer parte da OTAN, né? Só que o cara está querendo impor que isso pode ser uma ameaça para o país dele. Mas eu não acredito que a Ucrânia entrando na OTAN seria prejudicial, por exemplo, seria algo ameaçador para a Rússia. Enfim, cada um com seus problemas, né? Então vamos lá. Nós temos então aqui, eu vou deixar o vídeo rolando aí. O vídeo rolando não, né? Cara, movimento, olha só que interessante. Em pouquíssimas horas, né? Pouquíssimas horas, os caras começaram a bater os aeroportos lá na Ucrânia. E agora, com o exército ucraniano respondendo aos ataques russos, eu acho que é pior ainda. Tá? Eu acho que é pior ainda. Pois bem, então o mercado cripto começa a reagir negativamente. Obviamente, ele não está descolado do mercado tradicional. Temos aí, então, um período prolongado de queda. Ethereum já entrou na região que eu tinha achado interessante entrar, que é $2.500, já está abaixo, 2.300, e eu acredito que vai vir mais queda, tá? Fez pivô de baixa abaixo da média 8 semanal, com formação de topo duplo, indicando mais queda pela frente. Isso demonstra no price action que o mercado está muito mais vendedor do que comprador, obviamente. Então, essas incertezas, esse início dessa guerra que está por vir, esse cisne negro acontecendo, e toda a conjectura que nós estamos enxergando, claramente traz mais derretimento para o mercado cripto, tá? Facilmente, numa condição de guerra, Ethereum pode cair abaixo de $1.800, pode valer $1.000, pode valer $500, pode valer $100. Isso vai depender muito da corrida, do comportamento do humano em relação a esses ativos. Mas olhando que o S&P 500 já derreteu e o que ele ainda pode derreter, né, porque a gente está vendo toda essa crise acontecendo, e ainda não começou a queda da taxa de juros, que vai começar a partir de março. Então, eu não consigo enxergar, por exemplo, o mercado do nada, do dia para o outro, de um dia para o outro, fazer isso daqui, ó. O S&P 500 voltar a subir, e o Bitcoin e o Ethereum começarem a subir junto, e todos os ativos do mercado volátil também. Eu enxergo o oposto, né? Eu enxergo cada vez mais a possibilidade de derretimento do S&P 500. E o derretimento do S&P 500 mostraria para nós um derretimento muito forte também no Ethereum e no Bitcoin, tá? Então, claramente, nós temos as regiões aí de $1.800 estão sendo como a principal região de suporte. Agora, se a gente perder essa região de 2.300, 1.800 é uma região de interesse comprador. Vou mostrar aqui para vocês os pontos de interesse comprador para quem quer utilizar do cisne negro para aproveitar as oportunidades, né? Mas nós temos claramente esses pontos aqui sendo os principais pontos de controle do mercado no Ethereum. Nunca duvide da capacidade de um ativo desses cair, tá? Da mesma forma que você não deve duvidar da capacidade dele subir. Diante de um cisne negro, a gente nunca sabe qual é o preço final da volatilidade. Então, sim, é muito plausível a gente ver Ethereum cair para $1.000, $500 ao longo desse ano, $1.800. É bem plausível e provavelmente vai acontecer se essa guerra começar de fato, se os países aliados começarem de fato uma guerra ou um enfrentamento direto com a Rússia, tá?
Isso vai mudar todos os panoramas, vai ficar as coisas muito difíceis, as economias vão parar, principalmente, nós estamos falando de Europa. A Europa compõe aí os países mais ricos do mundo, onde tem a população com altos índices, vamos dizer assim, com um PIB elevadíssimo em relação a outros países. Então nós estamos falando de um choque no coração do mundo, né? E a gente vai ver aí grandes quedas, tá? Se de fato essa guerra ela for aumentada, ampliada, evoluída para esses outros países, com certeza. Tá? Isso é péssimo, péssimo. Quedas desse tamanho, elas são sim oportunidades de entrada a valores interessantes para quem tem caixa, mas é péssimo para a humanidade e também pode levar muito tempo a recuperação. Tá? Então, diante de uma guerra, a gente não sabe se a recuperação seria em V, igual aconteceu no Covidão, ou se vai ser uma recuperação em L, uma recuperação mais lenta, né? Uma recuperação mais demorada, então, mais prolongada. Então, de quedas muito grandes, de choques provocados por cisnes negros, a gente sim pode ter recuperações de um ano para o outro, mas também, às vezes, pode acontecer de ter recuperações lentas de 5 anos. E a gente nunca viu, por exemplo, no mercado cripto, um bear market se prolongar mais do que 2 anos, tá? Pois bem.